Os saudações a todos. Eu queria, nesse vídeo, que vai ser um vídeo sem nenhuma interrupção, sem nenhum corte, sem nenhuma edição, como todos os vídeos, né, que aqui são gravados, então os erros eles fazem parte do próprio processo, né, isso acaba sendo um pouco do pensamento zen, incluir o presente da forma que ele de fato é. Ao mesmo tempo que é quase que unanimidade entre os grandes professores do Dharma, que uma palestra não pode ser estudada antes de ser dada, quando se trata do caminho, porque é necessário que você tenha, de uma certa forma, a capacidade de falar aquilo que foi aprendido, dar respostas de prontidão imediatas àquilo que é perguntado, sem uma preparação prévia, porque aquilo que é conhecido, aquilo que foi aprendido, de fato está. Então as palestras, elas geralmente, quando se trata do Dharma, elas não são previamente estudadas. Mas o que eu queria falar, tratar nesse vídeo e relacionar com a Shakuhachi, é sobre um termo muito conhecido no budismo chamado vacuidade. Quando eu tinha na faixa de uns 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, eu comecei a treinar karatê com a família Caribé de Castro, patriarca Denilson Caribé, patrono do karatê do Brasil, hoje 10º dan, homenagem póstuma, e toda a sua família, né? Eram muitos irmãos. Denilson, não conheci o Denilson, infelizmente, mas Denilson, o Décio, que tive muito contato, ainda entre nós, Dorismar, Dorival, Djalma, e outros que talvez eu não me recorde o nome, mas eu tive um contato muito grande com o Décio e o Djalma. Mas eu conheci, certa feita, lá na Avenida 7, aqui em Salvador, tivemos a visita do mestre Dalmar Caribé, que foi uma aula com o Dalmar Caribé. Então todos... tive poucas aulas com ele e não era muito frequente o Dalmar, pelo menos na minha época, né, ali no dojo, frequentar o dojo, que ele estava em outra cidade, se eu não me engano, já dando continuidade ao ensinamento do karatê. Mas o Dalmar deu a palestra naquele dia. E todos esperávamos muitas faixas pretas. Naquela época ali, eu era iniciante, creio que eu era ainda uma faixa verde. E esperamos com muita ansiedade, mas ansiedade positiva, a presença do mestre Dalmar. Todos muito ansiosos para aprender novas técnicas, novos conceitos, novos movimentos, explicações sobre kata. Dalmar Caribé sentou, né, na frente de todos, e a aula, se a memória não me falha, se a impressão que ficou comigo não me engana, durou umas 2 horas, talvez. Mas foram 2 horas de conversa. Dalmar, do jeito que sentou, ele conduziu toda a sua aula e terminou da mesma forma. Naquele momento, eu ainda na adolescência, né, quase na pós-adolescência, eu tive um momento de lucidez muito grande, ainda ali. E foi uma semente que ficou comigo ao longo do tempo, há quase 30 anos. Essa semente está comigo e eu confesso que só agora, aos 46, 47 anos, é que, de fato, eu consigo ter uma compreensão um pouco mais lúcida e exata a respeito dos fatos e das coisas. E naquele momento eu entendi, primeiramente, que
o karatê estava muito além de práticas físicas, de golpes e de técnicas. O karatê era muito, ia muito além disso. E o Dalmar, ele falava sobre a sua experiência de viagem ao Japão. E ali ele contou coisas, alguns ruídos aqui no ambiente são ruídos dos animais, então é normal. Então ele contou coisas, né, que ele vivenciou no Japão que beiram o sobrenatural, mas de fato não é, e nós sabemos que não é. Falo muito sobre, entre aspas, filosofia, sobre pensamento, sobre o universo energético, mental, e para que a gente entenda de uma forma mais fácil de entender, mas não seria essa a palavra correta, o conceito, mas o universo espiritual do karatê. E naquele momento eu percebi que o karatê era uma pirâmide, como nós, né, verificamos os gráficos das pirâmides. A ponta do karatê é a técnica e todo o resto é o pensamento, é o universo, né, que envolve o pensamento. E a partir daquele momento, mesmo com a nossa tradição judaica cristã, naquele momento eu me enveredei de uma forma. Quem me conhece desde a infância, eu tenho ainda amigos, muitos amigos, na verdade a maioria deles entre nós, sabe que eu me enveredei para o pensamento oriental de uma forma muito forte, né? Então eu me apliquei em estudos profundos, para a época profundos, mas com a cabeça de um jovem naquela idade ainda, talvez não com a compreensão ideal que você deveria ter daquilo que a gente lia e tentava absorver. Mas eu entrei nesse universo do pensamento oriental e busquei, pesquisei muita coisa relacionada à arte zen, à arte budista, ao budismo. Adentrei as coisas do pensamento védico, todas as linhas do pensamento védico, da yoga, o I Ching. Então me adentrei de uma forma muito profunda nas escolas budistas, estudei. Porque existia um termo que me chamou muita atenção dentro de todo esse universo, chamado vacuidade, como disse. E esse termo vacuidade, ele, de certa forma, esse termo que é um termo expressado pelo Buda original, Shakyamuni Buda, esse termo é como se fosse a parte da frente de uma locomotiva, onde está o material sendo queimado, onde o vapor é gerado. E esse termo, ele puxa todos os vagões do pensamento budista original, e aí a gente faz referência à escola Zen, Soto Zen, e coloca também abaixo, quando compreendido, todos os conceitos que eu posso dizer que imaginativos, naturalmente imaginativos, porque é uma expressão do que nós temos como no inconsciente como uma matriz divina, coloca abaixo tudo que a gente imagina como sendo religião ou estados devocionais. E nos coloca em uma situação de entender que nossa imaginação é muito mais forte e muito mais audaciosa do que a nossa razão. E o termo vacuidade, quando se reflete sobre ele geralmente escapa da reflexão. A razão não tem força suficiente para segurar e a imaginação o enterra. E aí nós damos sentido a todo o processo imaginativo, devocional, que de certa forma nos traz um certo conforto psicológico para caminhar nessa nossa existência. Mas o termo vacuidade, ele nos leva, em última instância, ao entendimento que
não estamos separados e não somos separados. E o pensamento um pouco mais aprofundado, ele começa a destruir a ideia do eu separado. E um pensamento racional um pouco mais aprofundado, ele consegue destruir a ideia do eu mais superficial. E aí nos resta o eu intermediário, que é aquele que nos dá pelo menos uma ideia de interação com o mundo, para que a gente não desassocie psiquicamente, e a nossa eterna essência, que avança nas manifestações diferentes da vida. O termo vacuidade, ele, por muitas vezes, ele é mal compreendido pelas pessoas porque dá a ideia que não existe nada, que tudo é vazio. E muitas pessoas podem se apropriar disso facilmente e dizer que é um pensamento que nos leva a um certo desespero porque não existe nada. Depois que a manifestação ela perde a sua força, é tudo um grande vácuo, nada mais existe. E eu me lembro muito bem que li muitas coisas, muitos conceitos a respeito da vacuidade. E o professor Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, vietnamita, né, que todos conhecem, ele traz uma abordagem da vacuidade que ela é muito simbólica e muito bela na sua metáfora, na sua representação, que acaba caminhando em consonância com abordagens por muitas vezes mais lógicas, mais racionais, menos preocupadas em acessar a mente das pessoas, mas que elas de fato entendam e caiam na realidade, como muitas observações do campo de escolas ou de linhas mais racionais da Soto Zen. O mestre Thich Nhat Hanh, o professor Thich Nhat Hanh, em um certo momento, em uma palestra, ele pega em uma flor, e ele diz, essa flor, ela está cheia de tudo. É uma orquídea, ela está cheia de tudo. Ela está cheia de vento, ela está cheia de solo, ela está cheia de minerais, ela está cheia de sol, ela está cheia de risos de choro, ela está cheia do jardineiro, ela está cheia das pessoas que a trouxeram até aqui. Eu coloquei mais coisas, né, que a enchem mais do que foi dito pelo professor, mas ele quis dizer que aquela flor é absolutamente cheia e completa, porque ela está cheia de tudo. E ele quis dizer que o seguinte, que se você tirar o sol, a flor não pode mais existir. Se você tirar algum elemento que a faz completa, ou que a faz cheia, ela automaticamente deixa de existir. Se naquele momento que ele está ali, que ele toca na flor, se tirar o jardineiro, ela deixa de existir no presente ali para as pessoas. Se tirar a pessoa que a trouxe até ali, ela de fato deixa de existir naquele instante. E ele estende um pouco essa observação para o ser humano e fale, olhe para você. É mais ou menos assim o sentido do que ele diz. Eu quero ter a liberdade de colocar um pouco com o que me tem em memória e com as minhas próprias palavras. Ele fala, olhe para uma criança, ou olhe para você. Tire o seu pai da tua história. Não existe a mínima possibilidade dessa sua manifestação ter existido. Tire a sua mãe. Não existe a mínima possibilidade dessa manifestação ter existido. Tire o seu avô, ou a sua avó, ou o seu bisavô, ou o seu tataravô. Tire qualquer um desses elementos e não existe possibilidade da sua manifestação existir. Tire o ar no momento do seu nascimento. Não tem como você existir. Não teria como. Tire isso ou aquilo, comece a imaginar e vamos ver que nós somos feitos de muitas coisas. E nós somos
cheios de tudo. E qualquer coisa que de fato nos for tirada, a manifestação se tornaria impossível. E Nhat Hanh, ele diz o seguinte, em certo momento ele pega um copo e ele fala, esse copo de vidro, ele está vazio de água, mas ele está cheio de ar. Ou seja, sempre existe um vazio de algo, mas ao mesmo tempo sempre existe um todo, uma plenitude. E ele chega a uma conclusão que ele diz que só existe um vazio, que só somos, na verdade, só estamos vazios de uma coisa. Só estamos vazios do nosso estado de separação. Isso nós estamos vazios. Só estamos vazios da nossa condição do eu, do ego individual e pessoal e separado. Disso estamos totalmente vazios. Então o termo vacuidade, que por muitas vezes é interpretado como o nada, e em muitos pensamentos que eu me recordo muito bem, o nada após a dissolução ou após a morte, é colocado de uma forma metafórica, simbólica, muito bonita pelo professor, que nos diz que só estamos vazios de sermos individuais e separados. A vacuidade está justamente aí. E isso nos leva a pensar que no momento da dissolução no corpo, não seremos de fato egos separados, individualizados. O Alexandre, o João, o Pedro não existirão na sua individualidade como ele foi de fato formado agora como ele é. Isso é impossível de acontecer. O que nós somos hoje irá contribuir para que algo que virá seja da forma que é. Um amigo, uma criança, um filho, um sobrinho que teve contato conosco, conviveu e teve alguma experiência, de fato aquela pessoa também é você. Porque de alguma forma houve uma modificação naquela mente, naquele momento, naquele presente, e ela se transformou um pouco com a presença. Então todos somos partes de todo mundo. E quando a gente pensa no futuro, a gente geralmente imagina de uma forma muito egoísta, no sentido de, poxa, amanhã, quando eu morrer, quando eu estiver no mundo espiritual, essa nossa imaginação colocando com pensamento egóico e imaginativo, o que eu serei, né? O que será de mim? É o conceito da permanência, né? O nosso pensamento, de certa forma, ocidental, religioso, ele é todo feito para que a gente creia na permanência a todo instante, até o último instante. E que a gente não aceite aquilo que é racionalmente perceptível. Não existe uma questão de você crer ou não crer, porque é a razão da percepção do mundo. A gente não aceita a impermanência. A nossa razão, ela não tem força suficiente para segurar o conceito da vacuidade, da impermanência, e a nossa imaginação joga esse conceito para longe e faz com que a gente se apegue no conceito da permanência. Então a gente quer permanecer para sempre, a gente quer que os outros permaneçam para sempre, a gente quer que aqueles que não estão mais com a gente, que a gente vai encontrar essas pessoas depois, é tudo muito permanente e a gente não considera o que é muito racional, que é o pensamento da impermanência e da mútua criação. E a vacuidade é justamente isso. Nós só estamos vazios de nós mesmos, porque estamos totalmente integrados um com o outro. E nesse campo de investigação, de pensamentos e de vivência que tive durante esse tempo, esses 30 e poucos anos, né, considerando esses 14 anos, 15 anos, eu me permiti
adentrar e vivenciar diversos aspectos religiosos, diversos pensamentos, mas vivenciar no sentido de estar dentro desses processos e me permitir fazer de fato parte desses processos, me sentir de fato dentro desse processo com o maior respeito possível e por muitas vezes deixando a mentalidade racional de lado e de fato me adentrando em tudo isso para que eu pudesse no futuro, talvez seja esse o futuro, retornar lá atrás, aos 14 anos, na primeira palestra com o Dalmar, e momentos depois, alguns meses ou anos depois, quando eu me deparei com o termo da vacuidade, da impermanência, logo de cara com o pensamento zen budista, e eu acho que de uma forma inconsciente eu disse, eu preciso caminhar por todas as instâncias, vivenciar talvez todos os processos religiosos possíveis que eu possa vivenciar, para com uma certa profundidade, conhecimento teórico, prático, por muitas vezes não tão profundos assim, mas com um certo interesse realmente de ir muito profundamente naquilo, talvez mais do que boa parte da média das pessoas. E conscientemente eu me permiti isso para que eu pudesse, no futuro, como já disse, talvez agora, poder falar com propriedade a respeito das coisas que eu falo, que estou falando, e tentar, de uma certa forma, chegar à conclusão que tudo é muito mais simples do que parece, mas a simplicidade ela não agrada de forma alguma ao nosso ego construído, que é esse que comprovadamente dentro dos estudos aí da psicologia, da psiquiatria, corresponde a apenas 2%. E os 98% é aquilo que é do inconsciente e por muitas vezes aflora e a gente dá um sentido muito além da razão mais imaginativa do que deveria ser. E nesse momento, e quando a gente chega a esse tipo de conclusão, por muitas vezes nos bate um certo desespero, uma certa inquietação, porque a razão assume o controle. E quando a razão assume o controle, ela incomoda a todo o processo imaginativo de construção que tenta abafar a voz da percepção, da experiência real do presente, daquilo que pode ser de fato experimentado. A razão fere esse pensamento imaginativo e por vezes nos dá uma ideia de estamos sós nisso tudo. Aquela matriz, uma das mais fortes da nossa matriz religiosa, tenta aflorar e fala, não, você ainda é uma pessoa eterna, as coisas são eternas, os familiares, os animais, as coisas que você gosta são eternas, você a encontrará, você a vivenciará isso, mas de fato todas essas coisas são eternas dentro da tua própria experiência, da tua própria sensação e do que você trouxe ou traz, do que você na verdade trouxe de convívio, de interação com essas pessoas que ele traz, ele transforma, ele transformou naquilo que você é hoje. E da mesma forma você devolve e você influencia e você transforma. E se a gente parar de fato para pensar, estamos vazios apenas de nós mesmos. Porque estamos absolutamente cheios de tudo. Poderia muito bem parar por aqui, mas eu
queria deixar aqui um alerta, eventualmente para quem escutar esse vídeo. Eu digo isso diante da realidade de quase 30 e poucos anos caminhando em processos religiosos, investigando, lendo, adquirindo bibliotecas extensas de todos esses conceitos, vivenciando, experimentando. Alguém que de fato experimentou e aqueles que me conhecem de fato sabem disso. E eu digo que tenham muito cuidado com a ideia da permanência, tenham muito cuidado com a ideia do eu sou separado, as coisas são separadas, e tenham absolutamente muito cuidado no momento que você transfere a ideia do eu separado para alguém que está acima de mim, que também é alguém separado. E isso aí é o suficiente para que a imaginação ela adquira uma força tão grande, crie, invente e jogue véus e 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 véus diante do entendimento real, racional, experimentável do que de fato é a realidade. Os